Sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Estou aqui para mais um dia de estudo. Muito feliz que vocês estão aí acompanhando, estão retornando às nossas atividades da casa. Espero que todos estejam bem. Para iniciar, vamos fazer a nossa pequena prece, tá bem? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada por todo o conhecimento que nos chega, por toda a inspiração dessa bendita doutrina, pela nossa vida, nossa saúde. Seja conosco, nos amparando e protegendo, nos auxiliando para que sigamos no caminho do bem. Seja com cada jovem da nossa casa, com cada jovem desse planeta, Senhor. Os proteja, os ampare. Seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais, nosso mentor, nosso amigo Luiz Sérgio, em nome de Maria, de Jesus e de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meninos, o tema de hoje é: Deus faz milagres? É uma pergunta. Se vocês começaram a estudar agora a doutrina espírita, vocês podem vir de alguma religião ou ter na sua família pessoas que já frequentam alguma religião, e isso é uma confusão muito grande que existe em outras vertentes religiosas, mas que para nós da doutrina espírita isso é uma coisa simples de se entender. Como assim simples? Deus é um só, e as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. E não mudam para ninguém, não mudam para mim, não mudou para Jesus, não mudam para ninguém. Não mudou para nenhuma das pessoas que em passagens da Bíblia receberam bênçãos ou o que se chama milagre. O que é o milagre? Milagre é tido como uma coisa que não tem explicação, uma coisa extraordinária, uma coisa muito complicada, que causa surpresa, admiração, que causa dúvida. Nenhuma dessas características é uma característica que a gente pode vincular a Deus. Então, olha só o que está escrito aqui embaixo. Quando um determinado acontecimento nos provoca surpresa, como, por exemplo, alguém passar num vestibular sem ter estudado nadinha, a gente às vezes brinca e fala assim: que milagre! Que é uma coisa bem próxima da gente, né? Como é que pode ser uma pessoa passar num concurso assim sem estudar nada? É um milagre, né? Existem realmente certas situações na nossa encarnação, na vida da humanidade de um modo geral, na história, né? Que a nossa intelectualidade ainda não consegue compreender ou explicar. Mas vocês lembram que a doutrina espírita ela é constituída fundamentalmente por 5 livros? Dentre esses livros existe um livro chamado A Gênese. Gênese é início. Nesse livro existe um capítulo que fala sobre isso, que Deus não faz milagres. Isso pode parecer chocante, né? Como assim Deus não faz milagres? Jesus andou sobre águas, ressuscitou mortos, curou pessoas com hemorragia, pessoas cegas, leprosas. Então, todas essas situações foram situações que ocorreram devido a coisas que na época não se podia explicar. O caso, por exemplo, de Lázaro, um homem que para aquela sociedade estava morto. Hoje em dia, existe uma doença, uma situação médica, não sei se é categorizado como doença, que se chama catalepsia. O que é a catalepsia? É quando o corpo ele fica de tal maneira que os batimentos eles estão tão fracos que quase não se percebe. Não se percebia naquela situação, antigamente, que tinha-se ainda menos conhecimento. Nesse livro A Gênese, é muito curioso que Allan Kardec ele não fala de religião nesse item, ele fala sobre ciência. Ele explica que esses fenômenos ditos extraordinários, milagrosos, nada mais são do que situações em que a nossa ciência ainda não consegue explicar.
Uma outra situação que é muito voltada para a doutrina espírita são os exemplos dos fenômenos de movimentação de objetos, né, que existia naquela época, na compilação. E tudo isso, se a gente naquela época falasse que um instrumento enorme seria jogado no céu por um fogo, né, e chegaria na Lua, as pessoas ficariam aterrorizadas, não acreditariam. Né? E hoje em dia a coisa mais corriqueira nós vermos explorações, foguetes, naves ultrassônicas, telefone, internet. Então, certa ciência já chegou pra gente. Minha avó não pegou o celular, não viu o celular, não sabia que era possível isso, se comunicar com alguém do outro lado do mundo em tempo real. Né? Então, por vídeo, né? Por vídeo. Então, são coisas que eu me lembro que ela dizia que lá na roça onde ela morava, quando teve um eclipse, as pessoas todas se ajoelharam e acharam que era o final do mundo. E isso, 1920. Então, é uma reflexão para a gente. Eles não tinham conhecimento, né? Nós temos ainda tribos indígenas que vivem e não falam português, falam a língua nativa, tupi ou qualquer outra, e eles estão isolados. Nem por isso deixam de ter cultura, nem por isso deixam de ter entendimento de mundo, mas a ciência lá é rudimentar. Então pode ser que para eles isso tudo seja milagre, né? Sejam coisas muito fora da concepção de ciência. Então é importante a gente ter, né, essa nossa base, esse nosso entendimento de ciência, né, pautada na gente. Nesse capítulo da Gênese, né, o capítulo é o 13, tá? Para vocês, quando tiverem curiosidade, abrirem lá e lerem tudinho sobre essas explicações, né, que a doutrina espírita vem mostrar pra gente, que Deus não age diferentemente para qualquer um, em qualquer tempo. As leis, elas não foram feitas para ser quebradas, né? Elas foram feitas para serem cumpridas. Então, não teve ninguém que não tenha sofrido uma ação que possivelmente a gente pode explicar. Jesus, ele suava sangue. Isso não era um milagre. Isso já é uma condição explicada cientificamente, né? Lázaro não estava morto, né? Andar sobre o Mar Morto, que é um mar repleto de sal, ele tem uma densidade, ou talvez aquilo ali fosse um espelho d'água, né? São situações que são traduzidas, tem leituras, explicações plausíveis e compreensíveis e muito lógicas para a gente no século XXI, no ano de 2022. Tá bem? Então Deus não derroga suas próprias leis, ou seja, ele não modifica as suas próprias leis em favor de ninguém. Então, Allan Kardec, ele vem dizer uma coisa muito interessante. A partir do momento que a gente vai promovendo, vai melhorando, né, vai ampliando a nossa parte científica, cada vez mais os milagres passam a fazer parte dos fenômenos da natureza. Quanto mais avanço científico, mais natural fica certas coisas que eram tidas como milagre. Mais simples fica de explicar. Antigamente, desculpa, uma coceirinha aqui no nariz. Antigamente, muitas pessoas, como a minha avó, se aterrorizavam com eclipse. E hoje, a gente já consegue prever quando um astro vai passar novamente. Então, o avanço já deu um pulo em menos de 100 anos. Imagina daqui a 100 anos, tudo que pode ser explicado. E provavelmente vai estar muito longe ainda do entendimento do que é mesmo, né? Porque a gente ainda não tem a condição de compreender todos os fenômenos, né? Mas muitos a gente já compreende. Eu botei por fim essa imagem, que é uma imagem interessante, né? Jesus andando sobre as águas, para a gente refletir. Uma outra coisa muito interessante.
milagres não existem. Porém, esse aqui, Jesus, foi um espírito fora da curva, né? Foi um espírito exemplar, foi um espírito mais evoluído que o nosso planeta já viu. Então, o que era possível Jesus fazer, que aparentava ser milagre, e se fizer hoje vai parecer também, é devido à condição dele, a condição de evolução espiritual dele. Ele não contrariou nenhuma regra, ele não burlou nenhuma regra, né? Ele sequer alterou qualquer situação em favor próprio, né? Que a gente tem em nossa mente isso desmistificado, né? Os milagres, eles não existem, né? Não sei se vocês estão tristes ou felizes por isso, mas eu me coloco muito feliz em saber que nós somos todos iguais. As leis servem para todos nós. Ele disse que se nós quiséssemos, nós transportaríamos uma montanha daqui para lá. Né? Dentre todas as parábolas e metáforas que Jesus usou, o que ele quis dizer é que se ele fez, nós podemos fazer muito mais. Mas isso depende da gente, do nosso progresso intelectual e moral, para que essa evolução se faça o quanto antes. Tá bem? Espero que todos fiquem com Deus. Vamos elevar o nosso pensamento, fazer uma prece curtinha, mas em agradecimento ao nosso estudo do dia de hoje. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria que terminamos esse estudo, agradecidos por toda a instrução, por toda a inspiração, por todo o avanço tecnológico, por todas as facilidades que esse avanço nos proporciona, que possamos, Senhor, fazer bom uso de tudo isso, que possamos fazer mais pela humanidade, pelo progresso, pela ciência e por todos nós. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, que nunca nos desampara, em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, que terminamos essa prece e terminamos o estudo do dia de hoje. E assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, meninos. Até a próxima.